Conseguiram reconhecer? Rick Grimes? Sabe? Galera, calmas desesperadas, aí eu sou casado, viu? Poxa, eu deixei até a barba crescer pra ficar mais parecido com o Rick, o personagem principal. E o problema foi quando a minha esposa olhou pra mim e falou: olha, você é parecido com o Rick, você parece mais aquele xerife. Sabe, o Clancy Wiggum dos Simpsons. Até que eu tentei emagrecer, mas não deu. Queridos, gostaria de dar boa noite a todos. A partir de hoje você tem um compromisso marcado. Todos os últimos sábados do mês você vai cancelar seus programas e vir pro IASP. O programa Cancela é um programa que traz um prisma diversificado sobre filmes, livros, seriados e cultura popular em geral. E depois de conversar muito com a diretoria, os produtores escolheram que o nosso primeiro tema deveria ser The Walking Dead. Sobe o som. Por que The Walking Dead? Porque The Walking Dead é o seriado mais assistido entre os adultos de 18 a 49 anos nos Estados Unidos. Ele também foi o seriado mais comentado pelo Twitter em 2014. Sem contar que o seriado ele é muito premiado. Até agora são mais de 16 prêmios. Eu vou ler alguns dos prêmios que ele já venceu para vocês terem uma ideia. Dos 16, a EFI Awards, Emmy Awards, Eddie Awards, Golden Globe Awards, Teen Choice Awards e muito mais awards. Vocês sabem o que significa awards? Prêmios. Se você não sabia, matricule-se na escola de inglês aqui do IASP. Momento jabá para nós. Mas The Walking Dead, eu vi algumas mãos, eu estava ali atrás assistindo o programa acontecer. Quem aqui já assistiu ou conhece The Walking Dead? Deixa eu ver as mãos. Olha, tem bastante gente. Bastante gente que conhece The Walking Dead. Então vamos ao nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre The Walking Dead. The Walking Dead, para aqueles que não conhecem, na verdade não é apenas um seriado. Existe um universo atrás de The Walking Dead. Ele começou com uma HQ. Aqui no nosso país é mais conhecido como Gibi, de peridiosidade. Entenderam, né? Sai todo mês o negócio, né? Todo mês. Nos Estados Unidos começou, ele foi lançado em 2003 pela Image Comics. Ele foi escrito por esse cidadão, o Robert Kirkman, e resumindo a história, de forma bem resumida, o HQ, The Walking Dead, conta a história de vários sobreviventes que procuram achar suprimentos, achar alimentação, achar munição para sobreviver em um apocalipse zumbi. Apocalipse zumbi. Existem várias teorias de como o mundo poderia acabar. Eu pesquisei e vou mostrar para vocês rapidamente quais são as principais teorias sobre o fim do mundo. A primeira seria sobre a Terra. Ela ficaria totalmente... Eu falaria que a Terra ficaria resfriada, mas acho que não vai ficar legal, né? Seria um resfriamento da Terra, onde a Terra ela ficaria longe do Sol e por algum motivo ela ficaria inabitada. Essa é uma das teorias. A segunda seria o superaquecimento do Sol. De uma forma contrária, o Sol poderia superaquecer e até, quem sabe, explodir. Já a terceira seria uma queda de meteoros. E segundo a NASA, existem mais de mil meteoros do tamanho aproximado de uma montanha que passam perto da Terra diariamente. E a quarta teoria seria uma guerra mundial, guerra nuclear. E a quinta teoria, um vírus letal. É aí que entra o nosso famoso seriado, nosso famoso universo do The Walking Dead. Resumindo, a pessoa que no final desse mundo apocalíptico, ela contrairia esse vírus. E ao ela pegar esse vírus, se ela morresse,
ela poderia voltar à vida, só que agora como um morto-vivo, um zumbi. Eu gostaria, já que eu toquei no assunto de zumbi, cadê a produção? Preciso do microfone. Eu gostaria de dar um brinde especial aqui também. Eu quero ver o que vocês acham e o que seria um zumbi, já que vocês conhecem. Alguém pode me ajudar a definir o que seria um zumbi? Tem mais um chocolatinho aqui para dar de presente para alguém que me ajudar? Quem sabe o que é um zumbi? Deixa eu ver. Alguém sabe? Não, calma. Tem uma criança que quer participar, eu quero ouvir a opinião dela. O que é um zumbi para você? Morto-vivo. Morto-vivo, salva de palmas, olha que bonitinho. É morto-vivo, é morto-vivo. Eu peguei uma definição um pouco mais complexa ali num livro chamado Protocolo Blue Hand Zumbi. E nesse livro ele diz assim: zumbi é um indivíduo privado de sua capacidade intelectual, cujo único intento é se alimentar, enquanto transforma os outros em seres iguais a ele. Ou seja, um zumbi seria um morto que voltou à vida, porque por algum motivo ele tinha esse vírus e a transmissão ela acontece através de um arranhão ou uma mordida, e a pessoa voltaria à vida. Qual é o tempo então para a pessoa voltar à vida depois de infectado? Todos os filmes dessa temática elas divergem muito sobre o assunto. No The Walking Dead, a transformação demora de 3 minutos até 8 horas, dependendo das condições físicas e mentais do infectado. Agora veja, como se transformar em um zumbi? Existem 4 formas, e uma delas eu me preocupo muito com vocês. A primeira, mordida. A segunda, radioatividade. A terceira, um vírus. E a quarta, estudo. Você conhece algum amigo que por causa do estudo ele parece mais um zumbi? Se você passar na faculdade, você vai perceber vários com o celular na mão, mas vai dizer... E outros estão tão cansados por causa do estudo que acabam se tornando zumbis dentro da sala de aula. Por exemplo, olha que interessante esse vídeo. Não sei se você conhece algum amigo que por causa da quantidade de estudos pode meio que virar um zumbi, né? Só que fiquem cientes que se você atacar um zumbi, ele pode querer revidar. Existem algumas opções, também 4. Uma, corre, fuja, doido. A segunda, se esconder. A terceira, tentar eliminá-lo de alguma forma. E a quarta, dançar thriller, sabe? Que bom que vocês conhecem. Eu pensei que eu estava ficando velho. Que bom que vocês conhecem. Um dos motivos que eu acredito de ter tanto sucesso a temática zumbi é pelo fato de a maioria dos filmes e seriados não falar de onde veio esse vírus. The Walking Dead também não fala disso, e Robert Kirkman, comentando sobre de onde será que viria o vírus, ele disse: eu não acho isso nem um pouco interessante. Na ficção zumbi você vê o início do surto, os primeiros dias e a loucura em quase todas as histórias contadas no gênero. Eu tenho orgulho do fato de que em The Walking Dead nós pulamos essa parte. Se você quer saber sobre isso, vai assistir ao remake de Madrugada dos Mortos para ver o início de tudo isso, ou Todo Mundo Quase Morto, que o faz muito bem. Bom, existem rumores que vai ser um spin-off, agora de verdade, não é o The Walking Dead, inventado pelo Brunet, chamado Fear. Ele já está até confirmado. E alguns dizem que nesse seriado será explicado a origem do vírus. Mas na verdade, se Robert Kirkman fizesse isso, ele estaria se contradizendo. Então os especialistas acreditam que esse seriado, esse spin-off, vai apenas contar como foi o início dessa infecção zumbi. Voltando ao HQ do The Walking Dead. Sabia que esse HQ, por mais que ele foi lançado em 2003, ele não começou tendo muito sucesso. Demorou mais ou menos 3 anos para uma edição se esgotar rapidamente. E ela foi lançada em 2006, a edição número 33, e ela se esgotou em apenas 24 horas. Depois desse momento,
os produtores começaram a abrir os olhos para The Walking Dead e pensaram, por que não transformar em um seriado? Foi então que dia 31 de outubro de 2010, exatamente no Dia das Bruxas, nos Estados Unidos, estreou The Walking Dead. Já nas terrinhas brasileiras, ele estreou em dia 9 de janeiro de 2013 na TV Bandeirantes. E o interessante é que desde o primeiro episódio de The Walking Dead, ele já teve recordes de audiência. O primeiro foi assistido por 5,3 milhões de pessoas. E a cada temporada que é lançada, aumenta esse número. A última temporada teve uma média de 15 milhões que assistiam cada episódio. Agora veja, essa conta ela é baseada em pessoas que assistem à TV, a exibição do canal, sem contar as pessoas que assistem através de On Demand, Netflix, que assistem às vezes comprando o box do DVD, ou também aquelas pessoas que assistem online, ou que baixam, da internet e assistem depois. Mas enfim, eu vou fazer um breve resumo sobre tudo o que acontece no universo The Walking Dead, porque ele é muito extenso. Tudo que é lançado sobre The Walking Dead ganha popularidade. Por exemplo, em 2012 foi lançado um jogo em estilo point click, onde você controla o personagem e as suas decisões interferem no que vai acontecer. E ele também ganhou o prêmio de melhor jogo. Já foram lançados 5 livros, escritos por Robert Kirkman, que também ganhou vários e diversos prêmios. Tudo que tem a temática The Walking Dead atrai muita gente. E se não atraísse, talvez muitos de vocês não estariam aqui. O que fala The Walking Dead? Vamos tentar fazer um pequeno resumo para aqueles que já conhecem entender, quem sabe um pouco mais, aqueles que não conhecem ficarem por dentro. The Walking Dead é centrada em Rick Grimes, um policial, um detetive meio mais magrinho, da cidade de Cynthiana, no estado de Kentucky. Ele é interpretado pelo autor Andrew Lincoln, e eu não sei se vocês já viram outros trabalhos dele. Ele fez um filme chamado Simplesmente Amor. E vocês conseguem ver a foto dele na capa? Não. Sabe por quê? Porque Andrew Lincoln nunca fez um papel relevante na TV ou no cinema. Ele não era ninguém antes de The Walking Dead. E o interessante é que, respondendo uma pesquisa da Digital Sky, olha o que ele disse sobre as HQs, sobre a temática The Walking Dead. Eu não tinha conhecimento algum das HQs. Eu sequer vi o roteiro logo na primeira audição, somente alguns diálogos, já que tudo era extremamente sigiloso. Fiquei realmente intrigado e gravei um vídeo teste. Me responderam rapidamente de Hollywood me dando o roteiro. Aí então fui a uma loja de quadrinhos em Camden e perguntei: você já ouviu falar dessa HQ? O dono me mostrou a seção reservada The Walking Dead e disse: esses são nossos quadrinhos mais populares e bem-sucedidos, e na minha opinião é uma das melhores graphic novels da última década. E foi então que eu realmente me interessei. A série, queridos, ela acompanha um grupo de sobreviventes que busca encontrar um lugar para chamar de lar. E o interessante é que durante o seriado os personagens eles vão evoluindo, principalmente Rick Grimes. Mas existem 3 curiosidades sobre The Walking Dead. A primeira é que os zumbis eles não podem piscar. Então se eles piscarem em alguma cena, na edição ela é retirada. Por que isso? Não sei, quem sabe para dar um pouco mais de susto quando você olha para o olho dele. A segunda, algumas pessoas me desculpem, algumas crianças vieram que eu vou mostrar uma imagem meio forte. Os zumbis eles se alimentam, em vários episódios do seriado a imagem é meio forte. E a pergunta fica: do que é feito esse negócio? Como eles têm coragem de comer esse treco aí? É simples, isso é feito de presunto embebido em vinagre. Eu tenho certeza que o Chaves iria querer participar, porque como ele gostava de sanduíche de presunto. E a terceira curiosidade é que existe uma proporção de 5.000 zumbis, 5.000 errantes ou walkers para cada personagem vivo no seriado. O interessante é que se você quisesse participar sendo um zumbi no The Walking Dead, sabe que você deveria fazer um curso de no mínimo uma semana em Geórgia, e onde você seria recomendado. A melhor forma de você aprender a ser um zumbi é você fingindo que você está saindo 2 horas da madrugada bêbado. Nisso você tem vários amigos também, que poderiam se inscrever e participar, porque ele já tem o jeito, já anda igualzinho um desses monstros. Mas continuando o nosso resumo sobre The Walking Dead, o começo da história narra quando o Rick Grimes ele é baleado, ele entra em coma, ele estava com um amigo, esse amigo chama-se Shane, e ele é interpretado pelo ator Jon Bernthal,
e ele fica em coma. E depois, quando ele acorda em coma, ele percebe que a cidade onde ele morava estava praticamente devastada, porque os seres humanos vivos não se encontravam mais lá, apenas os mortos. E aí começa uma corrida de Rick Grimes procurar saber o que estava acontecendo. Nessa corrida ele se encontra com Dwayne Jones, e esse homem, ele explica o que estava ele tenta, né, explicar o que estava acontecendo. E aí que Rick, ele traz a frase que eu falei quando eu entrei aqui. É uma das primeiras frases ao ele conversar sobre essa temática. Eu fui para casa, eu acordei no hospital, eu fui para casa e é a única coisa que eu sei. Só que o interessante é que ao depois ele conversar, ele começa a procurar pelo seu filho, Carl, e sua esposa, a Lori. E ele encontra com esse rapaz, o Glenn, que é o entregador de pizza, e ele é interpretado por Steven Yeun. Vocês conseguem identificar um outro momento onde ele apareceu em outro seriado famoso ou não? Alguém sabe? Se você é fã mesmo, você vai saber, eu posso dar um presente para você. Ele participou do The Big Bang Theory. Em um dos episódios, ele estava lá, se eu não me engano, ele era o parceiro do Sheldon, ele morava junto com o Sheldon, antes de aparecer o Leonard. Se você conhece o seriado, você vai lembrar desse episódio. Seguindo Glenn, Rick, ele descobre um grupo de sobreviventes. Glenn ajuda praticamente a salvar a sua vida, e então ele encontra a sua esposa, a Lori. A atriz chama-se Sarah Wayne, e ela também já fez um outro papel, a Sarah Tancred, do Prison Break. Vocês conhecem Prison Break? Eu acredito que sim. Só que a Sarah, ela é uma das a Lori é uma das personagens mais odiadas do The Walking Dead. Por quê? Porque, por algum motivo, enquanto o Rick estava fora, ela se envolve com Shane, o seu melhor amigo. E Shane tenta matar Rick 2 vezes. Ele tenta roubar sua esposa, tenta roubar seu filho. Sabe como é? Coisa de melhores amigos, né? Faz parte da vida, né? Só que existem algumas diferenças principais na história do seriado e da HQ. Eu não quero me prender tanto na história, porque eu acredito que a grande maioria já conhece. Eu vou trazer algumas curiosidades sobre a HQ, porque o seriado, ele é baseado na HQ. Se você conhecer um pouco das histórias em quadrinho, provavelmente você já vai saber o que vai acontecer. Mas algumas coisas diferentes. Por exemplo, 2 personagens muito queridos pelos fãs, é o Daryl e o Murr. Murr, algumas pessoas quando estão namorandinho chamam um outro de Murr, né? Oh, Murr. Então, o nome dele é esquisito de falar, mas esse é que é meio que o certo, né? Murr, é o Murr. Ele não aparece na HQ. E existe uma busca pelos sobreviventes de algum lugar que eles poderiam chamar de lar, algum lugar para eles poderem sobreviver. Um dos lugares que eles ficam é uma fazenda. Depois eles vão para uma prisão, e na prisão nós conhecemos o primeiro vilão de The Walking Dead, chamado Governador. O Governador, ele é interpretado por David Morrissey. E, na verdade, o seriado ele não aborda tão bem o personagem do Governador. Se você já leu o HQ, você vai entender o que eu estou falando. Porque no HQ, você vai perceber que em um certo momento, o Governador, ao lutar com o Rick, ele tira uma mão de Rick. Obviamente que isso não poderia ser possível acontecer no seriado, porque senão o ator teria que perder a mão. Acho que não valeria muito bem, né, a parte financeira, perder uma mão para fazer um papel. Só que ele sofre muito mais na HQ do que no seriado. Ele tem uma disputa com uma pessoa, que se você assistiu o seriado você já sabe quem é. E nessa disputa, ele tiram e cortam o braço dele, tiram seu olho com uma colher e pregam a sua genitália no chão. Sabe por quem? Nada mais, nada menos do que ela, Michonne. Já no seriado nós não entendemos o porquê que ela tem essa intriga direito com o Governador. Não é tão bem explorada. Ela, na verdade, ali no seriado, quem sabe é por causa que o Governador ele se envolve com uma amiga dela, Andrea, e aí talvez ela fique com um pouco de ciúmes, inveja. Mas já na HQ, ela tem raiva do Governador porque ele tortura ela e acaba até mesmo a estuprando. Agora, queridos, durante toda essa trajetória do Walking Dead, nós somos apresentados a novos personagens. Eles vão cada vez surgindo e se integrando no grupo de Rick. Um deles é Abraham e o amigo dele é Eugene. Eles têm um grupo específico. E esse rapaz de trás, o Eugene, ele diz que sabe aonde tem uma cura em Washington para esse vírus.
Só que era tudo mentira. Ele dizia que ele era um cientista, mas na verdade ele era apenas um professor de ciências. Não que um professor de ciências não seja um cientista. Ele não é um cientista. E depois nós conhecemos também um padre chamado Gabriel Strokes, que por algum motivo ele fica com medo e tranca toda a sua paróquia para que os zumbis ataquem os seus fiéis. Só que depois de todas essas caminhadas, o grupo de Rick vai se formando. E em certo momento eles conhecem esse rapaz, Aaron, e se você está assistindo o seriado, quem sabe ali na 5ª temporada, é onde ele aparece. Ele está recrutando vários grupos que são de sobreviventes para formar um único grupo. Só que a partir de agora, eu gostaria de contar algumas diferenças e algumas coisas extras sobre o seriado, por sua conta e risco. É o seguinte, eu vou ser sincero para vocês. Não significa que o que eu vou falar aqui vai acontecer no seriado. Pode acontecer, pode não acontecer. Se vocês quiserem, eu pulo essa parte, mas eu acho interessante. Pulo ou não pulo? Posso contar? Vocês querem saber? Não, sim, não. Mais gente falou que sim, mas ele falou que não. Agora eu fiquei na dúvida. Eu vou tentar pegar leve, então. São 140 HQs, eu li todas, porque eu estava pesquisando sobre esse assunto por outros fins também. E interessante, não, era pesquisa mesmo, não é? Pesquisa, pessoal, eu vou fazer o tema aqui, vocês não acreditam, né? Mas enfim, na HQ existe uma diferença muito grande. O local onde o Rick está agora, na 5ª temporada, chama-se Alexandria. E no HQ esse local aparece só depois. Por quê? Porque ao Aaron tentar juntar todas as pessoas, ele leva o Rick e apresenta o Rick para um novo personagem. O personagem chama-se Paul, conhecido com o apelidado de Jesus. O Paul tem uma missão especial. Ele tenta fazer trocas entre os grupos de sobreviventes. Não, você tem melão, a gente tem faca. Vamos trocar melão por faca. Eles vão fazendo as trocas lá. Só que existe um grupo de sobreviventes que eles querem acabar com a paz de qualquer local. E aí você é apresentado para o maior vilão de The Walking Dead, que o governador não chega nem na unha do pé dele. Que o nome dele chama-se Negan. O Negan é um homem inescrupuloso, que gosta de matar, que tem prazer nessas coisas. E o Negan é o pior vilão de todos os tempos de The Walking Dead. Por quê? Porque ele forma um grupo chamado de Salvadores, que ele finge proteger os sobreviventes. Para quê? Para conseguir metade dos seus recursos. E se o grupo não dá os recursos, ele acaba com todo mundo. Só para você ter uma ideia, ele segura um taco de beisebol cheio de arame farpado e ele dá um nome para esse taco. O nome é Lucille. E o autor, o Kirkman, ele disse que para causar um grande impacto nos leitores da HQ, no número 100 ele teve que tomar uma decisão. E agora, se você não quer saber, feche os seus ouvidos, porque um personagem que muitos gostam morre. Ele pega aquele taco de beisebol e dá na cabeça do, feche seus ouvidos, do Glenn. E o Glenn morre na 100ª edição. Mas não significa que isso vai acontecer no seriado. Por que eu digo isso? Porque na HQ a Andrea está viva até agora. As mortes são totalmente diferentes. E o Robert Kirkman, ele tem medo de matar alguns personagens. Por exemplo, o Daryl, ele não pode mexer. Se ele mexer, o seriado acaba. Tem muita gente que gosta dele, então não pode mexer naquele cara. Então muitos acreditam que o Glenn não vai morrer. Depois de um tempo, Rick, ele encontra-se, e eu gostaria muito de ver esse personagem, um rei, que ele se autodenomina rei, Ezequiel, e ele tem um tigre que ele chama de Shiva, que é a sua companheira. Junto com esse grupo, eles tentam atacar o Negan, e eles travam uma guerra sem fim. Para então, depois de muita guerra contra o grupo de Negan, conseguir capturá-lo e prendê-lo. E eles estão organizando um novo lugar para chamar de lar. E o nome desse lugar, aí sim, é Alexandria. Agora, um spoiler um pouco maior. Negan, no último HQ, na 140, na última página, ele consegue se libertar da prisão. O que vai acontecer? Ninguém sabe, porque vai demorar mais alguns meses para sair a próxima HQ. E alguns pensam
que The Walking Dead vai acabar logo, porque é uma febre no momento. Já está praticamente confirmado até 2022 terem episódios e seriados. Por quê? Porque tudo que é lançado de The Walking Dead faz muito sucesso. E eu confesso que é muito difícil falar sobre 67 episódios, 3.350 minutos, que dão aproximadamente 56 horas, 1.600 páginas dos livros deles, 3.360 páginas da HQ em pouco tempo. É quase impossível. Mas eu tentei praticamente fazer um resumo de tudo o que aconteceu em The Walking Dead, porque algumas coisas acontecem no seriado que nos fazem refletir. Por exemplo, se você se encontrasse numa situação como aquelas, até que ponto você estaria disposto a ir? Você estaria disposto a matar outra pessoa? E veja que se isso acontecesse, eu não acredito que isso seria tão difícil, porque na sociedade em que vivemos, nós somos incentivados a passar por cima dos outros. Às vezes na sala de aula, às vezes no nosso trabalho, existem pessoas que parecem realmente verdadeiros zumbis, porque eles não têm, parece que, amor ao próximo, e estão mais interessados apenas nele do que qualquer outra pessoa. Mas, veja, eu tentei resumir The Walking Dead o máximo possível, e eu comecei o tema do programa Cancela falando sobre teorias sobre o fim do mundo. E antes de terminar aqui o nosso programa, eu gostaria de trazer mais uma teoria sobre o fim do mundo. E essa teoria eu aguardei por fim, porque é a que eu mais gosto, é a que mais me agrada. E se você já conhece aquele ditado, o melhor a gente geralmente procura deixar para o fim. Essa teoria se encontra em um livro cheio de espiritualismo, guerras, profecias, romance, comédia, traições e vitória. O livro que eu estou falando é o livro do Apocalipse, da Bíblia. Agora eu sei que alguns vão falar assim: ih, lá vem, sabia. Ó o crente querendo me converter. Aí pegou um monte de texto fora do contexto só para me mostrar alguma coisa. Quando a gente lançou o vídeo do Cancela sobre The Walking Dead, nossa, o pessoal na página, e nós temos uma página, acessa lá depois, facebook.com/programa Cancela e Asp, curto para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Algumas pessoas falam: vocês estão inventando coisa, isso aí é só para... que é isso? Queridos, eu não quero converter ninguém, eu só quero mostrar uma forma que a Bíblia fala que o mundo vai acabar. E eu vou dizer algo para vocês, depois de muito estudo, e é por isso que eu li The Walking Dead, eu descobri que a Bíblia já falava que iria acontecer um apocalipse zumbi. É sério? Vocês não estão acreditando? A Bíblia fala que vai existir um apocalipse zumbi e praticamente ninguém comenta sobre isso. E é sério, a Bíblia já falava que iria acontecer. E se você duvida, eu peço mais alguns minutos para demonstrar o que a Bíblia fala sobre isso. E é muito interessante. Mas para você entender como que vai acontecer esse apocalipse zumbi que a Bíblia narra, e você vai perceber no final que é isso mesmo que vai acontecer, eu preciso que você se conecte mais um pouquinho aqui conosco. E eu sei que a grande maioria que está aqui conosco, indiferente da sua denominação ou religião, acredita que nós podemos confiar tanto em Deus quanto em Jesus, indiferente da sua denominação e religião. Por isso eu vou usar alguns textos da Bíblia, uma versão chamada NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, só para ficar mais fácil a compreensão. Mas eu não vou ter como chegar e mostrar já direto o final, mostrar o Apocalipse zumbi está aqui da Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que formar uma base para você entender, senão você não vai entender nada. Beleza? Então vamos lá. Existe um texto e uma promessa muito bonita de Jesus. Jesus, ele viveu nessa terra. Ele teve o seu ministério, ele morreu, e quase todas as pessoas no Brasil, 95% das pessoas acreditam que Jesus veio, morreu na cruz para dar a salvação para o ser humano. Ao morrer numa cruz ele ressuscita, e quando ele ressuscita ele faz uma promessa, e é essa promessa: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E se eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus, ele faz uma promessa, e se você é aluno aqui do IASP, você já sabe disso. Se você conhece um amigo adventista, você sabe disso também. Nós acreditamos que Jesus, ele vai voltar. E se você gostaria de saber um pouco mais como é que vai ser esse negócio da volta de Jesus, vai demorar muito para acontecer. Infelizmente, pelo tempo, eu não posso abordar todo esse tempo. E você quer saber quando vai ter o Apocalipse na Bíblia? Então eu vou direto para o tempo. Só que se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu queria convidar você para um programa especial que nós vamos fazer. Porque nós sabemos que existem algumas perguntas que vão ficar sem respostas aqui no programa Cancela. Por isso, nós criamos uma classe de estudos especiais chamada Nada a Ver, que vai acontecer domingo às 19 horas. Se você tem vontade de aprender mais
mais um pouquinho sobre esses temas, eu convido você a participar. Mas fique tranquilo que no final eu vou dar mais informação para aqueles que tiverem, maiores informações para aqueles que tiverem interesse. Mas veja, a Bíblia promete que Jesus vai voltar. E se você acredita na Bíblia, saiba que essa é a maior promessa da Bíblia. Existem 2.500 referências dessa promessa. De cada 11 versículos do Novo Testamento, um fala sobre a volta de Jesus. E perceba o que vai acontecer na volta de Jesus. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vocês conseguiram entender? Jesus ele volta. Quando ele volta, os seus anjos vão para recolher aquelas pessoas que acreditaram nele. E olha o que acontece depois. E entenda, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção, Jesus ele volta. E quando Jesus voltar, os seus anjos vão ser espalhados pelo mundo para recolher as pessoas que acreditaram em Jesus. E as pessoas que morreram acreditando em Jesus vão ser ressuscitadas. Preste muita atenção nisso, senão você não vai conseguir entender mais sobre esse tema. Só que quando as pessoas forem ressuscitadas, elas não vão ser ressuscitadas de qualquer forma. E agora você vai começar a entender um pouco mais aonde que a Bíblia traz e mostra os zumbis. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Vocês conseguiram entender? As pessoas que acreditarem em Jesus e ressuscitar, quando elas ressuscitarem, elas vão ressuscitar como? Incorruptíveis, imortais, sem nenhum defeito, slim. Aí eu vou ser mais parecido com o Rick, né? Slim, bonitão, 100%, 100%. Então, quando... gostaram, né? 100%. Quando o Jesus voltar, as pessoas que acreditaram nele irão ressuscitar, mas não vão ressuscitar de qualquer forma. Elas vão ressuscitar incorruptíveis. E o que vai acontecer? E olha o que vai acontecer após essa ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja, a Bíblia chama essa ressurreição de quando Jesus for voltar de primeira. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Agora olha só, as pessoas que acreditaram em Jesus, quando Jesus voltar, que morreram, eles vão para o céu e vão ficar com Cristo, com Deus, lá por quanto tempo? 1000 anos, o famoso milênio. Beleza, e o que eles vão fazer lá durante 1000 anos? Por que ir para lá durante 1000 anos? A própria Bíblia já responde. Ela diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Veja, as pessoas que ressuscitarem acreditando em Jesus, as pessoas que forem salvas, elas vão para o céu e vão passar 1000 anos fazendo algo. O que? Um julgamento. Não que os salvos vão poder interferir no julgamento divino, se a pessoa vai ser ou não salva, mas ele vai poder julgar e entender o tamanho da condenação daquela pessoa. Vai entender por que Deus salvou algumas pessoas e não salvou outras. Por que meu pai está aqui? Por que minha mãe está aqui? Por que minha mãe? Por que essa pessoa que eu acreditava que ia estar no céu não está? O que está acontecendo? Durante 1000 anos, os justos nos céus vão conversar com Deus sobre isso. Vão entender o seu método de julgamento. Ok, e agora? O que acontece com quem não aceitou Jesus? O que acontece com as pessoas que não entregaram a vida a Ele? A Bíblia mesmo explica. Depois, enquanto estamos fazendo o julgamento, a Bíblia diz assim: o restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Enquanto durante 1000 anos os salvos estarão no céu, depois quando Jesus volta, todas as pessoas que não aceitaram, eles morrem.
E durante 1000 anos, nada acontece nessa terra, enquanto acontece algo no céu. Na verdade, acontece apenas uma coisa. Olha que interessante o que diz o texto de Apocalipse 20, e esse é o texto básico que eu estou me concentrando para explicar para vocês esse assunto. Então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Durante os 1000 anos vão existir apenas seres humanos, não existirão mais nessa terra. O único ser vivo será o inimigo de Deus com os seus anjos. Durante 1000 anos, enquanto os justos vão estar julgando e entendendo o método divino de julgamento, aqui na terra apenas o diabo estará vivo junto com seus anjos. E entenda que o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, e não necessariamente significa que o diabo ele vai estar realmente acorrentado, preso. Veja que, eu não sei se você já ouviu isso, eu já. Se você fez uma reforma na sua casa e às vezes chove, o pedreiro não pode trabalhar. E por algum motivo o pedreiro fala assim: eu não posso trabalhar por causa da chuva, eu estou preso dentro de casa. Já ouviram esse ditado, essa forma, esse jargão de falar? Eu estou preso. Ele está verdadeiramente preso? Não. Ele está preso por causa do quê? Das circunstâncias. É a mesma coisa que acontece com o inimigo de Deus. Ele vai estar preso pelas circunstâncias, porque todas as pessoas estarão mortas. Ele não terá a quem tentar. Mas veja o que acontece quando se completam os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos outros 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Entenda, eu vou recapitular. Quando Jesus voltar, Ele vai enviar seus anjos, e os seus anjos eles vão atrás das pessoas que aceitaram Jesus. Os mortos que acreditarem em Jesus vão ressuscitar, e eles vão ir para o céu por 1000 anos. Eles vão julgar a condenação dos perdidos, inclusive dos anjos do mal. E enquanto isso acontece no céu, na terra por 1000 anos, o diabo fica preso. Ele não tem o que fazer. Mas quando se completarem os 1000 anos no céu, se completam os 1000 anos na terra, e nesse momento o diabo é solto da sua prisão. E no momento que ele é solto, os 1000 anos acabam, os ímpios ressuscitam também. Essa é conhecida como a segunda ressurreição. E o texto fala que o diabo sairá de um lugar para o outro, dos 4 cantos da terra, de Gog a Magog. O que é Gog e Magog? Gog e Magog é uma expressão de Gog são os povos inimigos de Deus ao norte, Magog ao sul. É mais ou menos como aquela expressão que nós usamos do rio Iapoque ao Chuí. Ou seja, o diabo ele vai por todos os lugares, ele vai atrás de todas as pessoas que ressuscitaram. Só que eu não sei se você se lembra, teve um texto que eu li para nós, 1 Coríntios, que diz que aqueles que aceitarem Jesus, quando eles ressuscitarem, eles serão ressuscitados de uma nova forma, 100%. Só que aqueles que não aceitarem Jesus, aqueles que serão ressuscitados após os 1000 anos, eles ressuscitarão como? Incorruptíveis? Não. Eles irão ressuscitar da mesma forma como eles desceram na tumba. O mesmo pensamento vai voltar na sua cabeça. Sabe quando nós temos aquele sonho que estamos caindo em algum lugar, num precipício, e de repente você vai ser a mesma coisa. Nos corpos deles estarão as marcas do pecado e da doença. Se a pessoa morreu com câncer na boca, ele vai ressuscitar dessa forma. Se a pessoa ela morreu porque levou um tiro, ela vai ressuscitar com os furos. Por que Deus iria ressuscitar uma pessoa ímpia e incorruptível, se logo a história vai acabar? Aí, queridos, a Bíblia narra de forma simples e clara. Eles são zumbis. Obviamente eles não são zumbis parecidos com os seriados ou os filmes que nós assistimos, porque eles não vão devorar outras pessoas. Eles não é esse o objetivo deles. Mas eles também vão se reunir para lutar contra um grupo de salvos. E eles serão realmente mortos-vivos, estarão com seu corpo todo deteriorado. E olha o que acontece.
Diferente de The Walking Dead, agora você vai conhecer o final da história. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Enquanto esse exército de mortos-vivos, comandados pelo próprio diabo, eles vão tentar invadir agora a Nova Jerusalém. E quando eles começam a tentar sitiar, botar fogo, Deus, Ele não permite. E fogo desce do céu, como na imagem. E naquele momento, acabou a história de todos os zumbis na face da terra. Acabou a história do pecado. Acabou a história do diabo. Acabou toda a história do mundo. Esse é o Apocalipse que a Bíblia demonstra. Algumas coisas parecidas com o que muitos acreditam, outras, quem sabe não. Diferente de The Walking Dead, agora você já sabe como será o fim do mundo que a Bíblia apresenta. E a partir de agora, eu gostaria de fazer um convite para você bem especial. Muitos dos temas que nós gostaríamos de abordar no Cancele, nós vamos abordar vários temas. Sempre teremos brindes bem interessantes para você. Mas infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Por isso que nós planejamos fazer um outro momento, um encontro especial, aos domingos, às 19 horas. E nós chamamos essa classe de estudos avançados de nada a ver. Você sabe que a mídia é um monólogo. Às vezes a gente gostaria de fazer algumas perguntas, gostaria de entender um pouco mais e não tem as respostas. Eu gostaria de convidar você para participar desse programa. Nesse programa você vai poder fazer a pergunta que você quiser, sobre o tema que você quiser. Por que existe sofrimento? Por que dá certo para as pessoas que fazem errado? Eu que procuro fazer tudo que é certo, não dá certo para mim. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Se você tem dúvidas e gostaria que elas fossem sanadas, nós queremos ajudar você. Por isso, no início, você recebeu uma ficha que ela serve para duas coisas. A primeira, todos que estão aqui vão concorrer aos brindes que nós falamos já aqui no programa. Só que existe também um segundo motivo. Porque para participar da classe do Nada a Ver, existe um custo. E o custo é de R$10. Pode falar, é pouco, mas não é, porque a gente imagina que muitas pessoas já querem participar. Nós vamos, como o programa cancela, em vez de você pagar, que a gente quer subsidiar para você. Nós fizemos um bem bolado com o IASP e a gente vai pagar a inscrição de cada pessoa que quiser participar. É obrigado? Claro que não. Só vou dizer uma coisa. Se você quiser participar, entenda que a tua vida pode mudar. Você recebeu aquela fichinha do nada a ver. Se você quiser participar da classe, você levanta a ficha. E nós vamos ter uma equipe especializada só para recolher as fichas. Nós vamos entrar em contato com você. Não vai ser a partir desse domingo, vai ser no próximo. A gente vai entrar em contato, vamos marcar tudo bem certinho. Agora, se você, não, eu não quero participar disso daí, eu quero apenas participar do sorteio, não tem problema. Ao sair, você deixa a sua fichinha em cima do banco. E a nossa equipe vai estar recolhendo, e no próximo programa você vai saber quem foi o vencedor. E nós vamos estar sorteando aqui, por isso nós pegamos o e-mail e o telefone. Se a pessoa não estiver aqui, a gente vai ligar só para ela vir buscar o prêmio. Agora, se você quiser participar do Nada a Ver, eu peço que você levante a ficha. Porque a gente não pode subsidiar para todos, é o nosso sonho. Mas aqueles que quiserem, podem participar. Apenas levantar a ficha. Se eu quero participar da classe, levanta a ficha, que nesse momento o nosso grupo da recepção, eles vão estar passando. É só você levantar a sua ficha que você vai estar fazendo essa inscrição. Nós já temos um grupo de pessoas aqui. Por favor, a gente já vai terminar, não saiam ainda. Nós temos algumas pessoas que estão levantando a ficha. E você vai poder participar junto conosco dessa classe de estudos avançados, o Nada a Ver. Por favor, a equipe está ajudando a recolher as fichas. Obrigado. Por favor, uma equipe aqui na frente, me ajudando a recolher as fichas, por gentileza. E nós já estaremos finalizando. Aqui na frente, por gentileza, ajuda a gente a recolher as fichas, por favor, para nós estarmos finalizando. Se você não entendeu direito sobre o subsídio, ele teria um custo de R$10, mas nós, o programa Cancela, estamos pagando para você participar. Então, se você quer participar dessa classe de estudos, só levantar a fichinha. Nós vamos recolher, você vai participar de forma gratuita. Você não vai precisar pagar nada, nós estamos pagando para você.
Agora que todos já foram atendidos, se porventura não deu para todos serem atendidos, no final você entrega a ficha para alguém se você quer participar e não levantou a mão. Se você não quer, deixa a ficha em cima e nós vamos estar recolhendo. Só que antes de terminar, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. O tema que a gente estudou da Bíblia, você pode perceber que só existe dois lados. Ou você está salvo, ou você está perdido. E eu tenho certeza que ninguém vai querer se transformar num zumbi. Por isso, eu e você precisamos escolher em que lado queremos estar. Eu quero, para finalizar o nosso programa, eu quero fazer uma oração, se vocês me permitem. E nessa oração, eu vou perguntar para Deus, eu vou falar para Deus. As pessoas que levantarem a mão é porque querem estar do teu lado, querem ser salvos no dia quando Jesus Cristo voltar. Todos estaremos de olhos fechados. Esse não é um compromisso que você está fazendo, ninguém vai ver você. É apenas entre você e Deus, para você falar, eu quero estar salvo. E eu tenho certeza que você vai querer. Mas demonstre isso para Cristo, levantando a sua mão. Então feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por iniciarmos o programa Cancela. Ele era um sonho do nosso coração. E através dele nós aprendemos um pouco mais sobre uma temática do Walking Dead. Muitos aqui gostam do seriado, mas o seriado ele nos ajuda a pensar em outras coisas da vida. Como será que o mundo vai acabar? E através da tua palavra nós entendemos que, infelizmente, um apocalipse zumbi vai acontecer. E eu tenho certeza que ninguém quer estar do lado dos perdidos. Por isso, nesse momento, todos aqueles, Senhor, que querem serem salvos, vão levantar sua mão. Essas pessoas que estão levantando a sua mão, Senhor, ninguém está vendo. Eu não estou enxergando, ninguém da nossa equipe está enxergando, mas eu quero, Pai, entregar essas pessoas nas tuas mãos. Que o Senhor nos ajude a se preparar para esse momento da salvação e da volta de Jesus. Por favor, que todos aqui possam ser incentivados e desafiados a voltarem no próximo programa. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.